Outro. Beleza, continuando, a gente vai te explicar aqui cada princípio. Pode começar aí pelo da subsidiariedade, ô Yuri. Tá bom. Pessoal, o princípio da subsidiariedade é o seguinte: ele quer dizer que quando não tiver uma lei principal, vai ter algo subsidiário que vai abordar aquilo ali, beleza? Ou seja, no caso toda vez agora eu esqueço um exemplo bacana para poder dar na questão de E talvez subsidiariedade. não é especialidade, não, essa aí? Subsidiariedade é aquele crime da violação de domicílio. É? Ah, não, então eu tô confundindo. É, Beleza. não, eu vou pensar num exemplo melhor aqui de subsidiariedade, vou explicando os outros. A Tá. alternatividade, por exemplo, vamos desde o início. Esses princípios, tanto da consunção, quanto da alternatividade, como da subsidiariedade, quanto da especialidade, eles servem para poder selecionar uma lei para explicar aquele caso fático ali. Ou seja, não quer dizer que ele é para poder filtrar, ele serve esses princípios eles servem como filtros para poder escolher a lei que vai determinar qual que é a situação prática ali, qual que é o caso fático a se tratar, a situação que vai tratar daquele caso fático. Primeiro, a gente tem o princípio da alternatividade, que é aquele princípio que trata quando o mesmo tipo penal tem vários verbos que tratam dele. Um exemplo que eu dei na aula passada foi do caso do tráfico de drogas, que ele tem, salvo engano, são 18 verbos. Mas só que desses verbos, se você cometer apenas um, por exemplo, guardar, armazenar ou vender, se você comete apenas um daquele ali, você já está praticando todo o tipo penal. Ou seja, é alternativo por conta disso. Existem várias possibilidades de praticar aquele delito, mas praticando apenas um, já comete o crime. A gente tem o princípio da especialidade, que é a questão de que existe um tipo geral para aquilo ali, mas existe um tipo especial, então esse tipo especial vai se sobrepor sobre o tipo geral. Por exemplo, é o caso do infanticídio com o homicídio. O homicídio é um tipo geral e o infanticídio é um tipo especial. Ou seja, se a mãe mata o filho em estado puerperal, a mãe não vai responder por homicídio, ela vai responder por infanticídio, porque é um tipo principal. O princípio da subsidiariedade é só você pegar ele comparar com a especialidade. A subsidiariedade é o seguinte: existe um tipo geral, mas existe um tipo especial. Mas se esse tipo especial não se encaixa bem, vai ter algo subsidiário para poder. Aconteceu aí? A câmera era minha? Não, só pessoal aí. Ah, entendi. Então, o princípio da subsidiariedade é esse. Existe algo especial, mas essa lei especial, ela não vai encaixar naquilo ali. Então, vem algo subsidiário e encaixa. Mesmo que ele seja mais brando, mas ele vai se encaixar melhor naquele tipo penal ali. Então, por isso que fala subsidiário, porque se algo especial não encaixa, o subsidiário vem e encaixa. Agora, quando a gente trata do princípio da consunção, ele é um pouco mais complexo. Porque o Exatamente. princípio da construção, ele se divide, o princípio da construção é o seguinte, é aquele famoso ditado, os fins justificam os meios. Ou seja, você vai analisar primeiro de tudo o dolo do agente. Se o dolo do agente significa que ele queria desde o início um fim exato, por exemplo, ele queria homicídio, mas antes de cometer o homicídio ele não passa por outro crime, que é a lesão corporal. Por exemplo, ele quer matar um indivíduo com facadas, mas antes de cometer o homicídio, ele comete lesões corporais. Então, se o dolo dele era cometer o homicídio desde o início, a lesão corporal ela vai ser absorvida, ela vai ser consumida pelo crime de homicídio, pelo 121. Ou seja, Ótimo. isso é o crime progressivo. Outro exemplo de crime progressivo é a questão do furto de objetos de uma residência. Para o indivíduo poder entrar na residência e furtar algum objeto que esteja ali, ele comete primeiro violação de domicílio. Mas a violação de domicílio ela vai ser absorvida pelo furto, beleza? Esse é Ótimo. o que? O crime progressivo. Você escalona, você escala degraus para cometer o crime fim. E a progressão criminosa, o indivíduo ele muda o dolo dele. Ou seja, o indivíduo no início, ele queria apenas lesar o outro, cometer apenas lesão corporal. Mas enquanto ele estava ali cometendo lesão corporal, o dolo dele muda. Então, ele decide matar o indivíduo. Quando ele decide matar o indivíduo,
ali a gente tem evidenciado a questão da progressão criminosa. O crime dele progrediu durante a execução, beleza? Então, vocês têm que analisar a execução se o dolo do indivíduo mudou durante a execução ou se ele já tinha aquele dolo antes de iniciar os atos executórios, beleza? Pessoal, matéria importante, hein? Crime progressivo, progressão criminosa. Sempre que cai, pergunta como se fossem sinônimos, ou troca esses dois, ou dá um exemplo pedindo um ou outro. Como o senhor explicou aí, né? Crime progressivo. A pessoa tem o mesmo dolo de cometer o crime. Então, ele progride no crime, ou seja, pratica várias lesões corporais para poder efetuar o crime. Já a progressão criminosa, o verbo está aqui, ó. Ele está progredindo durante o crime, em crimes, né? Ele vai mudando o dolo. Aqui o dolo dele é inicial. Aqui o dolo dele muda a partir de cada intenção dele durante o cometimento do crime. Muito importante essa matéria. Vixe. Ai, que canseira essa aqui. Em razão da situação... Eu acho que a Oi. última Essas maiores aí, bom pular, não? Porque essas maiores, um macete para quem for fazer prova da OAB, essas questões maiores aqui para ver a FGV. Quanto maior a questão, mais fácil ela é. Só que aí, quando vocês forem fazendo ela, vocês vão circulando as datas, os artigos, se tem idade, porque ela vai querer saber isso aí. Se você sabe observar questão de idade e data, beleza? Elas são fáceis. Elas são cansativas, mas são fáceis. Ótimo, perfeito. Em uma embarcação pública estrangeira, em mar localizado no território uruguaio, o presidente do Brasil sofre um atentado contra sua vida. Beleza, atentado contra a vida do presidente. Que conseguiu se infiltrar no navio, passando por funcionário da cozinha. Okay. Nossa, para que falar isso, né, gente? O presidente do Brasil, porém, é socorrido e se recupera, enquanto João é identificado e preso na Bahia um mês após o fato. Considerando a situação narrada sobre a aplicação da lei penal no espaço, ele vai afirmar que João não poderá. E aí, pessoal, o que vocês marcam nessa questão? Dá para ver normal, a câmera tá. Oi? Esse o áudio tá. Primeiramente, ele praticou um crime de ação penal, ou um crime, né, de extraterritorialidade incondicionada contra a vida ou liberdade do presidente da República. O crime foi cometido. Tentado ou não, né, executado ou não, foi um crime contra a vida do presidente ou a sua liberdade. Então, a gente já sabe o quê? Que vai ser aplicada, sim, a lei brasileira. Já vamos cortando aqui, né? Não poderá, não poderá. Sobraram essas 3 alternativas. O que a gente faz agora? Vamos continuar. É territorialidade, pessoal? E aí? Não. E aí, Matheus Felipe, como é que tá? Qual que é que você acha que é essa alternativa aí? Ó, o Matheus já deu o verbo, o Matheus soltou o verbo, ó, em cima, letra C. Vai ser sim, pessoal, aplicada a lei brasileira. Ainda que o autor tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Olha a exceção no princípio do non bis in idem aqui, galera, ó. Mesmo que tenha sido condenado ou absolvido no estrangeiro, vai ser sim condenado. Por quê? Extraterritorialidade incondicionada. Qual que é o erro dessa? Essa aqui, ó. O erro da B é falar que é territorialidade, tá? O erro da D é falar que não pode ser punido se o fato for julgado no estrangeiro. Que aqui é um caso da condicionada. Artigo 7º, inciso 1º, a linha A do Código Penal. A primeira hipótese, contra a vida ou liberdade do presidente. Tranquilo? Vamos ver essas 8. Pode fazer ela aí, Yuri. Tá bom. Voltando aqui, terminando de comentar 16 aí, galera, se a questão viesse falando, por exemplo, que o indivíduo cometeu esse crime contra a vida e liberdade do presidente da República, vamos supor que ele cometeu esse crime lá na Rússia e tentou matar o presidente do Brasil em exercício. Se ele foi condenado lá na Rússia há 10 anos, aí ele cumpriu os 10 anos lá na Rússia, aí depois que ele cumpriu, a punibilidade dele foi extinta lá, ele voltou para o Brasil, e aqui no Brasil ele foi condenado a 20 anos. E aí, quanto tempo que ele vai cumprir aqui no Brasil? Isso é com você mesmo, viu? É mais 10, não? Perfeito, isso aí. Porque é o que eu falei para vocês. Lembra desse artigo 8º.
A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena que foi imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Ou seja, se lá ele já cumpriu uma pena que foi uma pena privativa de liberdade e aqui ele vai cumprir outra pena privativa de liberdade e o artigo 8º diz respeito ao inciso 1, que é da extraterritorialidade incondicionada, continua nessa linha aí, vai atenuar, vai reduzir ao que ele já cumpriu lá. Muito bom aí. Excelente. É para ler a 18 agora? Aham. Da OAB, ó. Quem vai fazer a OAB? A Lindsay tá aí, a Vânia, a Tânia. Tá. Cadê a Lindsay, pessoal? A Lindsay sumiu, né? Tá bom. Pode ler aí já. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa correta. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália, já vão circulando aí, ó. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país crime de corrupção passiva, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade? E aí, galera, será que tá certa? Meio que sim, hein? Letra B. O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê a combinação de leis sucessivas sempre que a fusão puder beneficiar o réu. Galera, essa questão aqui da letra B é interessante porque existe um entendimento doutrinário que poderia existir a combinação de leis, né? Se existisse uma lei A e depois uma lei B e o indivíduo fosse condenado posteriormente a essas, poderia juntar a lei A e a lei B para poder, se fosse um caso benéfico para ele. É possível essa combinação de leis no direito brasileiro? Alguém sabe se é possível ou não? Não, não é possível, é dado. Exatamente. Ou seja, o nome técnico de que a doutrina dá é lex tercia, ou seja, uma terceira lei. Se o juiz combina leis, ele está legislando, ou seja, ele está invadindo outra esfera. Então, é proibido. No Brasil, é vedada a combinação de leis, beleza? Letra C. Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo, não será possível a aplicação de lei penal intermediária, mesmo se ela figurar a lei mais favorável? Galera, sempre quando tiver uma lei mais favorável, ela vai ser aplicada para o indivíduo, beleza? Independente se ela é anterior, durante ou posterior, beleza? Então, vocês têm que analisar essa questão da extratividade. Quando aqui está falando em lei penal intermediária, é porque essa lei está no meio. Antes dela existia uma lei, existia um delito depois dessa lei, depois teve uma terceira lei, uma segunda lei, perdão, e depois dessa segunda lei existiu uma terceira lei, e só depois dessa terceira lei que o indivíduo foi condenado. Ou seja, durante as duas leis, existe uma terceira lei aqui no meio. Então, o indivíduo pode ser beneficiado por essa terceira lei. Então, essa terceira lei ela é conhecida como lei intermediária. Então, ela pode ser aplicada sem problema nenhum para o indivíduo, tá bom? Letra D. As leis penais temporárias excepcionais são dotadas de ultratividade. Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência. E aí, galera? Vamos ler de novo? As leis penais temporárias e excepcionais são dotadas de ultratividade. Correto. As leis penais e temporárias, elas são as leis intermitentes. A prova pode vir cobrando essa terminologia, leis intermitentes. Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência. Galera, qual que é o Dom Mardot que apontou diversas vezes no começo da aula? Qual que é a teoria adotada para o tempo? Qual que é a teoria adotada pelo tempo? A teoria da atividade, certo? Então, se o resultado aconteceu depois, o resultado não importa. O que importa é o tempo que foi praticada ela, a ação ou omissão. Então, não tem nada a ver com esse finalzinho que matou a questão. Desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência, o resultado que se lasque. O importante é a ação ou omissão. Então, o finalzinho que da letra D que está errada. A gente volta lá para a letra A. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país crime de corrupção passiva, top, artigo 317, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade. Tá corretíssimo, e eu vou mais além. Extraterritorialidade incondicionada, né? A gente vai lá no inciso 1, a linha C do artigo 7º, beleza? Então, letra A, no 18. Alguma dúvida, galera? Perfeito. Contra a dimensão pública por quem está a seu serviço. Tranquilo. Se tiver alguma dúvida, podem falar aí antes da gente avançar. Alguém tem alguma dúvida? Gilmar, tudo tranquilo esse assunto? Já passou por ele? Francisco vai fazer aí, né, Francisco? Polícia Penal, tá afiado.
Quem tiver com o vadimeco na mão aí, vai lá no artigo 3º lá da lei excepcional e temporária e coloca um parênteses lá, ó, leis intermitentes. Porque se a questão vier cobrando, você já vai saber. A lei intermitente é lei excepcional e temporária. E lembrem disso aqui, ó, lei excepcional e temporária, elas são dotadas de o quê? De ultratividade, beleza? Então, mesmo que ela cessou, ela vai ser considerada se o indivíduo cometeu ação ou omissão naquele período ali de vigência dela. Ótimo. FGV, OAB de novo. Considere que determinado agente tenha em depósito, durante o período de 1 ano, 300 kg de cocaína. Considere também que, durante o referido período, tenha entrado em vigor uma nova lei elevando a pena, durante o período... Tenha entrado em vigor a nova pena elevando a pena relativa ao crime do tráfico de entorpecentes. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do STF sobre o tema, assinar a alternativa correta. E aí, pessoal? Qual que é? Ivana, você vai fazer o AB, qual que você marcaria nesta, Ivana? Ivana tá aí? A Lindsay Oi, tô entrou. aqui sim. Pô, a Lindsay entrou agora, depois da questão da OAB. Ivana, você marcaria qual aí, hein? Matheus Felipe? Peraí, eu vou ler aqui, peraí. O que aconteceu, pessoal? Ele praticou um crime, tá? E durante o período que ele estava praticando o crime, ou seja, ter em depósito é um verbo do artigo 33 do tráfico de drogas. Ter em depósito faz parte do crime de tráfico de drogas. Segundo a súmula do STF 711, Letra A. mesmo que surja, né? Mesmo que surja uma lei mais severa durante a permanência daquele crime, ela vai ser aplicada. Então, é a letra B, tá? Deverá ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito. Tá vendo? A súmula 711 do STF. Matheus, essa questão, você falou letra A por falta de atenção, porque isso você sabe, você falou até a súmula, tá? Ah, eu confundi com a droga. Para não ficar em dúvida, é só lembrar que é porque o STF ele sumulou algo que a doutrina já tinha colocado há muito tempo, que é a própria teoria da atividade, beleza, galera? Então, o que é crime permanente, crime continuado? Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo, né? Por exemplo, o sequestro, né? O indivíduo sequestra o outro. Então, aquele crime ali, ele percorre um período de tempo, ele se prolonga. É o crime permanente. E o crime continuado? O crime continuado, ele é uma espécie de concurso de crimes. Ou seja, são vários crimes reiterados, são crimes parcelados. Por exemplo, todo dia o funcionário de um supermercado trabalhando no caixa, todo dia ele furta. Cada dia ele comete um crime de furto, só que ali é um crime continuado. Todos os dias ele tem o mesmo modus operandi. Então, ele é um crime continuado, crime parcelado, beleza? Então, mesmo se existe uma lei mais gravosa que entra em vigor durante o crime continuado ou durante o crime permanente, essa lei ali, ela vai ser aplicada ao caso todinho, mesmo que, por exemplo, o sequestro já durou 1 ano. No último mês de sequestro entrou uma lei mais grave. Essa lei mais grave que vai ser considerada, beleza? Ótimo. OAB de novo. Lindsay, essa aqui é para você, tá? John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco, que se encontrava atracado no Porto de Santos, do estado de São Paulo. Nesse contexto, é correto afirmar que não é aplicável, uma vez que a embarcação é americana, devendo José ser processado de acordo com a lei estadunidense, é aplicável, uma vez que a embarcação estrangeira da propriedade privada estava atracada em território nacional. É aplicável ou não é aplicável? Primeiramente, a gente tem que saber se é aplicável ou não, né? Vamos para o início. João é cidadão inglês, a embarcação particular, ok? Ele é assassinado por brasileiro, dentro do referido barco, que se encontrava no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, está em território nacional, né, pessoal? Então, a gente já sabe que vai ser aplicado, sim, vai ser aplicada a lei brasileira a ele. A gente já vai cortar aqui a letra A, cortar a letra D, sobrou somente as duas. Agora, por quê? Qual que é a explicação? Olha, OAB, gente, tranquila, questão tranquila para você ganhar ponto ali.
É a O B. que é aplicável? Uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada em território nacional, apesar de ter havido sido território estrangeiro, foi praticado por brasileiro. Não é por causa disso, pessoal. É por causa de estar em território nacional, ter devido à territorialidade. Deixa eu ver só o inciso, que é artigo 5º, inciso 2º. É também aplicável a lei brasileira nos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ou alto mar. Tranquilo. Tem alguma dúvida, pessoal, acerca de territorialidade e extraterritorialidade? Você ficou em dúvida acerca desses dois princípios, da diferença, dos condicionados ou não? Além de você falou não aqui no chat, eu não sei sobre o quê. Por que que você falou não, Lindsay? Se quiser ligar a câmera. Fazer outra aqui, pessoal, de delegado. Posso sanar uma dúvida rapidão dessa aí? Pode. Se, por exemplo, não fosse em território brasileiro, se fosse naquele território lá de ninguém, né, a terra de ninguém, como se diz, seria aplicada a lei da bandeira, né? Ou como é que é? É, da embarcação. Da embarcação, no caso, a embarcação é norte-americana, né? Bandeira americana. Aí, no caso, seria aplicada a lei norte-americana, tá? Porque na terra de ninguém ali, o que vai valer é a bandeira do a bandeira da embarcação, beleza? Ótimo. Aí, por que que... Quem que tava com dúvida aí? Gilmar. Você entendeu, Gilmar? Não, eu entendi, era só para confirmar mesmo, era isso mesmo. Aí, por que que a questão veio trazendo? A gente tem que tentar tirar tudo de possível dentro das questões, para vocês chegarem afiados. Ó, John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana. Por que que fala embarcação particular? Tá na letra de lei, beleza. Mas só que isso aqui é por conta do princípio da reciprocidade. Porque se for uma embarcação brasileira de propriedade pública e tiver em qualquer outro país, mas é pública, então vai ser aplicada a lei brasileira, certo? Então, se não fosse embarcação particular, mas fosse uma embarcação pública norte-americana, seria aplicada a lei dos Estados Unidos, beleza? Porque é recíproco, o Brasil tem tratados que firmam isso aí, beleza? Ótimo. 24. Já pode ler essa aqui também, o Yuri. A delegado de polícia, ó. Ó, quem quer ser delta aí? Assinale a alternativa que apresente local que não é considerado como extensão do território nacional para fins penais. Vamos lá, qual que não é? Então, sempre quando você estiver fazendo, circula isso aí, ó. Letra A. Aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, desde que o crime figure entre aqueles que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Estranho, né? Vamos para a letra B. As aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, lembra o que eu acabei de falar, né? Se está em terra de ninguém, em alto mar, corresponde à bandeira daquilo ali. Então, a embarcação propriedade privada, mas corresponde à bandeira do Brasil. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, onde quer que se encontre. Então, onde quer que se encontre vai ser lei brasileira. Aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas, ou aquelas são quais? As aeronaves, em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E estas, as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Sem dúvida, né, vai ser aplicada a lei brasileira. Letra E. As embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Sem dúvida, também vai aplicar a lei do Brasil. Então, a alternativa correta é qual? Letra A, né? Aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, desde que o crime figure entre aquelas que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Não tem essa possibilidade, né? Para ser no território estrangeiro e aplicar a lei brasileira, tem que ser de natureza pública, a embarcação, ou então a serviço do governo brasileiro, beleza? Ótimo. 26. Tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, o que o Código Penal adotou? Lindsay, essa aqui é para você. Qual foi a teoria adotada para o tempo de crime pelo Código Penal brasileiro? Estou até aguardando aqui.
Como vocês sabem, né, pessoal, não é teoria do resultado, não é teoria da ubiquidade, tempo do crime. Teoria da atividade, pelo qual considera-se praticado delito no momento da sua conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Jurídico-naturalístico. Essa aqui está bem tranquilo, acho que eu não vou nem puxar muito dela. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Yuri, essa aqui está bem tranquilo, né? Não, essa aí tá bem tranquila. A gente já bateu bastante, né? Vamos Bateu avançar aí. bastante nessa questão. Analista judiciário. Com relação à lei penal no espaço, com relação à lei penal no espaço, assinala a alternativa correta. A legislação brasileira adota o princípio da territorialidade absoluta. E aí, pessoal, sim ou não? Marcos Felipe, sim ou não? É incorreto, hein, galera? Esquece, sempre circula aí, ó, incorreta, correto. Marcos tá aí? Ô, Matheus Felipe, gente, toda hora eu esqueço. Opa, Por isso que eu tô falando e ele não fala, pô. E essa aqui, Matheus Felipe? vou olhar aqui. Tá certo ou errado a letra A? Letra A, ela tá É. certa. Certo? Olha aqui, esse final, ó, teoria Ah, absoluta. não, tá errada. Qual que é a adotada? Territorialidade mitigada. Mitigada, mista ou temperada, exatamente. Então, Isso. tá pedindo errado, a gente já vai em cima dela, tá? Já ficou tranquilo. Tá vendo, pessoal? Não precisa afobar para fazer a questão, não precisa errar. São questões, na sua prova vai estar assim. Pode ver que o Yuri tá dando os exemplos dele aqui, cara, o Yuri é muito aprofundado. E é ótimo, perfeito, porque na prova da PM a gente só propôs com isso. Quem fez a prova da PMGO viu que o nível das questões vieram acima das questões que estão sendo cobradas aqui. Então, é sempre bom a gente estar aprofundando nesses entendimentos, usando os sinônimos, tá? Essa questão aqui mesmo, ó, foi aprofundamento. Se não tivesse falado qual teoria que era, às vezes você pega uma questão dessa aqui tranquila e erra. Territorialidade absoluta. Às vezes você vai pela lei seca e erra a questão. Mas a gente está aprofundando, falando que é mitigada, temperada, tá? Então, por isso a gente consegue acertar essas questões. E o nível de concurso está só aumentando, né? Cada vez mais, estão mais difíceis e o nível de cobrança está sendo mais alto. Então, é bem essencial essas aulas. Essa galera aí que a 30 é certo ou errado, Beleza. pessoal. Na hipótese de abolir o crimes, a residência permanece como efeito secundário da prática do crime. Na hipótese de Essa abolir, questão é muito boa, viu? a residência permanece. Não, com certeza não, né, gente? Eu não sei se tem Errado. súmula, né, acerca. Não sei se tem súmula acerca. Tem não, né? Súmula não, ó. Não, súmula não, mas é a própria letra de lei, né? Os efeitos da sentença. Ok, tranquilo. Não tem Abolir de crimes exclui todos os efeitos penais. exatamente. Mais uma. Crimes à distância são aqueles em que a ação ou omissão ocorre em país e o resultado em outro. É isso mesmo, né? Crimes à distância? Correto. Isso. Exatamente. Mais uma questão aqui é bem avançada, viu? Se eu for perguntar aqui, quem já ouviu falar desse princípio, eu mesmo vi ele ano passado dando para a PM, tá? Princípio avançado, isso não é todo mundo que conhece, crimes à distância. O crime começa a ação num país e termina em outro. Por exemplo, vamos supor que o pessoal, né, pretende matar alguém em outro país e coloca uma bomba no avião. O avião sai daqui, mas chega lá, explode lá e o resultado ocorre lá. O nome disso é crime à distância, quando ocorrido entre países diferentes. E só pontuando aqui, não, quando eu comecei a estudar, eu confundia muito crime à distância com crime plurilocal. Não confundam isso. Crimes à distância, igual o Murdock falou, são crimes que falam de pluralidade de países. Por exemplo, o crime começou aqui no Brasil e encerrou na Argentina, ou começou na Argentina e terminou aqui no Brasil. Beleza? Isso é crime à distância, pluralidade de países. Agora, crime plurilocal é algo que a gente vai estudar lá no processo penal. Crime plurilocal quer dizer de jurisdição, de competência. Ou seja, são crimes que ocorrem todos aqui no Brasil, mas em comarcas diferentes. Por exemplo, o indivíduo esfaqueou o outro em Aparecida e o outro terminou de morrer só em Trindade. Ou seja, aí é competência, é crime plurilocal, beleza? A questão pode brincar com isso aí. Crime plurilocal é tudo no mesmo país. Agora, crimes à distância são crimes de pluralidade de países. Ótimo, perfeito, bem pontuado. Mas a
34 para a gente aí, Yuri. 34, né? Aham. A respeito da analogia, considere. A analogia é uma forma de autointegração da lei? E aí, galera, é uma forma de autointegração da lei? Isso mesmo, né? É. É uma forma de integração. Não confundam analogia com interpretação analógica. A interpretação analógica é uma forma de interpretação. Analogia não é forma de interpretação. Analogia é uma forma de integração. Beleza? Beleza? É algo que existe uma lei e você traz para algo que ainda não existe. Beleza? Por exemplo, um fato X é muito semelhante a um fato que a lei Y retrata. É semelhante, mas para o fato X não existe lei. Então, a gente pega a lei Y e traz para o X, beleza? É algo semelhante. Agora, interpretação analógica, já existe aquilo ali, beleza? Agora, analogia não, é um tipo de integração, é diferente. 2. Pela analogia, aplica-se a um fato não regulado expressamente pela norma jurídica, um dispositivo que disciplina hipótese semelhante. Item, por que aqui está dando item errado? Ah, tá, beleza. Pela analogia, aplica-se a um fato não regulado expressamente pela norma jurídica, um dispositivo que disciplina hipótese semelhante. Cara, esse inciso aqui tá... Tá zoado? Ah, não, a 2 tá certa, a 2 tá certa. Tá Pois é, eu certa a tô achando 2. certa também. Pela analogia, aplica-se um fato não regulado expressamente pela norma jurídica. Um É o que eu dispositivo acabei de falar. pode ser Tá semelhante. certo. Exatamente, é o que você acabou de A explicar para 3. gente. O O emprego emprego... da analogia beleza? para estabelecer sanções criminais é admissível no direito penal? E aí, pessoal, essa aqui é tranquila, hein? É admissível ou não, hein? Analogia. Não é admissível, galera. Já vamos quitar ela, né? E por último, a analogia pode ser aplicada contra o texto expresso em lei? Isso aqui eu não sei não, só você, Yuri. A analogia pode ser aplicada contra o texto Analogia, expresso em lei? a analogia não pode, né? Não pode ser aplicada contra texto expresso em lei, não, de forma alguma, porque ela já tá, ela vai ser aplicada para um caso semelhante, né? Como Ah, é tá, eu não que tinha lido aqui não, pô, eu não tinha lido não. não? A analogia ela não pode ser aplicada contra texto expresso em lei, porque Ah, você tá. já está usando algo que é semelhante em outra lei. Então, isso tem que ser igual, galera. Tem que ser igual à lei. O juiz ali ele não vai poder legislar, ele não vai poder criar um tipo novo de lei naquele momento ali, beleza? Então, não pode ser contra Lembrando texto expresso que em lei. a interpretação analógica é admitida sim, né? Em bonum Em partem mala parte. ou em malum partem. Sim, Qualquer uma das duas. Agora, a perfeito. analogia só em benefício do réu. A analogia é vedada de qualquer forma quando prejudica o réu. Ou seja, não existe nenhuma norma que regula aquele assunto, né? Tem um caso semelhante, o juiz pega um caso semelhante e fala, quer saber, vamos incluir naquela lei ali, tá que dá certo? Vamos punir o cara pelaquela lei? Não vai dar certo, não pode ser utilizada essa analogia. Agora, a interpretação analógica é um pouco diferente, né? É você interpretar mais restritivamente ou extensivamente. Viu? Alguém comentou aí, PMGO veio nível Delta, viu? Eu saí da prova chorando, mas ainda, graças a Deus, deu tudo certo. Se é a prova de Mas soldado. o que? Oi. Por que que a 3 lá tá errada? Não entendi. Ah, tá aqui, ó, em Malan Park. Vamos supor, o emprego da analogia. Analogia só em benefício do réu. Se for prejudicial ao réu, não pode ser utilizada. Então, pode-se utilizar uma analogia para estabelecer sanções criminais contra uma pessoa? Não pode, né? Aí você pega o cara e comete lá um crime, falando, não tem um tipo normativo para esse crime. Vamos colocar ele num semelhante? Vamos colocar ele num parecido? Não pode. Isso é analogia em Malan Partem, quando você prejudica o réu. Isso é totalmente vedado pelo Código Penal, que é diferente da interpretação analógica ou interpretação extensiva. Tá? Então, por isso aqui que é o erro da questão. Você conseguiu entender agora? Aham. Beleza. Vamos para 36. Ó, contagem de prazo, pessoal. Vocês gostam? Vocês querem advogado aí? O dia do começo inclui-se no conto do prazo, contando os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E aí, galera? Lindsay, qual que você marcaria nessa? Pera aí que eu tô lendo, tá?
Tá, já lê a letra A e já responde pra gente. Eu não sei se tá certo, mas eu marcaria A. Ó, ótimo, é isso mesmo. Isso aqui é a letra de lei. Inclui-se, né, o cômputo do prazo, que é diferente dos prazos processuais. Se o Yuri puder explicar o prazo processual e o prazo material, né, que é o prazo penal. Diferença Não, aí, pode Yuri? explicar você. Não, eu explico também, pô. É porque no Código Penal, no processo penal é diferente, né? O dia do começo não inclui no cômputo do prazo. Já no Código Penal material inclui sim. Se a pessoa for presa, por exemplo, ou cometeu o crime às 23h30 de um dia, já vai valer como se fosse um dia. Já no processo penal, não. No processo penal, só vai contar a partir do próximo dia. Perfeito, isso aí. Olha que interessante essa questão, hein? Essa que eu quero puxar cada princípio, eu quero saber quem estava prestando atenção no início da aula. No que concerne a aplicação da lei penal no espaço e pelos princípios, ok? Tá. O princípio pelo qual se aplica a lei do país ao fato que atinge o bem nacional, sem nenhuma consideração a respeito do local onde foi praticado o crime, ou nacional da gente, denomina esse princípio da... E aí, pessoal, essa aqui tá difícil, hein? Qual que vocês marcariam? Vamos identificar em qual inciso está falando o artigo 7º nessa questão. No que concerne à aplicação da lei penal no espaço, que já sabemos o que quer dizer em relação ao espaço, né? Local do crime. O princípio pelo qual se aplica a lei penal do país ao fato que atinge o bem jurídico nacional, sem nenhuma consideração a respeito do local onde o crime foi praticado ou nacionalidade da agente. Ou seja, não existe nacionalidade, não existe local. Está defendendo aqui o bem jurídico nacional. Esse é um princípio específico. Quem fez as Nacionalidade, não. anotações aí no começo sabe, né? Nacionalidade já não, né? Territorialidade não, porque está dispensando. Olha como a questão dá a dica, olha como a questão dá a prova para a gente, né? Está facilitando para caramba, né? Competência universal não, né? Isso aqui quer dizer aqueles crimes Letra E? tratados ou convenção. Representação, poderia ter sido, mas não é representação. Representação é qual mesmo, Yuri? Representação é condicionada, né? Ela é condicionada. Representação é essa aqui, ó. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgadas, ou seja, é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Ótimo, perfeito. Então, vai ficando com a letra C mesmo. O princípio segundo o qual a lei seja aplicada no país cujo bem jurídico nacional é afetado pelo fato criminoso é o princípio da proteção ou da defesa. Tranquilo, pessoal? Proteção dos bens jurídicos nacional. Ó, proteção ou defesa. Quem estava atento no início da aula conseguiu eliminar. Pelo próprio enunciado, a gente eliminou a letra C, a letra B, a letra A. Competência universal também não é cabimento. A única que podia dar para confundir aqui é o princípio da representação. Sim, confunde mesmo. Pessoal, a Sim. live já tá acabando, falta só um minuto para acabar. Se vocês... eu acho que a gente pode fazer mais umas 10, né, Yuri? Mais umas 10 questões? Iniciar outra live, fazer mais algumas questões. Pode, ué. Ou Vamos, você acha o que hoje pessoal tá está animado. Tem que ver se a galera vai conseguir absorver ainda, né? E aí, Porque galera? Se bem que a gente falou muitos princípios já, né? Eu acho que a gente pode até encerrar. A Helena falou que Verdade, é isso aí, viu? vamos encerrar e começar em outro dia, tá? Tá, pessoal? Anotaram aí, viram aí as partes mais relevantes. Só tem um minuto, mas dá nem para despedir, galera. Mas obrigado aí a todos que participaram. O Yuri passou seu conhecimento para a gente. Vai acabar a qualquer momento, hein? E para vocês estarem entendendo como fazer as questões, como aprofundar no assunto. Beleza, pessoal? Só ficou em agradecer. dúvida, pode procurar a gente aí, viu? No WhatsApp, no Instagram. Tchau, pessoal. Até mais. Vai acabar em 10 segundos aqui. Tchau, até mais.